Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje, agradecendo mais uma vez ao Senhor pelos seus cuidados, pela companhia eterna conosco. E nós vamos estar dando início aí, então, neste momento, à nossa aula. Nós vamos falar com o nosso Deus, sabemos que é necessário buscarmos o Senhor sempre. Tudo que formos fazer, estarmos buscando aí a direção do Senhor. E nós vamos estar orando neste momento. Feche seus olhos e vamos orar juntamente comigo. Papai querido, graças nós te damos pelos teus cuidados. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, pelo alimento suprido. Obrigado, Pai, pelo teu amor, que é continuamente demonstrado através dos cuidados que tu tens demonstrado para com as nossas vidas. Te agradecemos pela aula, pela escola, te agradecemos pela vida de cada criança, de cada família, pela forma como o Senhor tem conduzido todos os momentos até aqui. E pedimos ao Senhor que continue a nos conduzir, a nos direcionar, a nos guiar debaixo dos teus caminhos, dos teus cuidados, nos fazendo executar aquilo que o Senhor quer que façamos, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas cada dia. Te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja abençoando cada vida, esteja colocando no coração de cada um amor, perdão, alegria, paz, tudo que cada um mais necessita, possa estar buscando e recebendo do Senhor. Fica conosco, nos oriente em tudo e nos faz entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Continuando com o nosso valor, que é fé, lembrando que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mesmo assim nós esperamos. Lembrando que fé é acreditar naquilo que não está ao alcance dos nossos olhos, mas que possamos crer com o nosso coração. E o versículo de hoje diz que fé é conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E esse versículo está no livro de Tito 1 e 2, e ele fala exatamente que nós precisamos esperar em Deus. Nós sabemos que aqui essa caminhada ela é passageira, ela é temporal, ela não é eterna, mas estamos aqui nos preparando para uma vida que sim, essa será eterna com o Senhor. E para gozarmos essa vida eterna com Deus, precisamos trilhar o nosso caminho aqui também com o Senhor, crendo que Ele está conosco, buscando conhecer cada dia mais através da palavra e obedecendo aos seus mandamentos. Como o próprio versículo diz, é uma promessa feita há muito tempo atrás e por um Deus que não mente, o Deus que não pode mentir. Então, se Ele prometeu, podemos acreditar, podemos ter fé que vai se cumprir. Então, creiamos cada dia no Deus que não mente. Que Ele continue conosco, nos orientando, nos fortalecendo, enchendo o nosso coração de fé, para que possamos sim ter esperança da vida eterna com o Senhor. Vamos falar então os livros da Bíblia, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, escrita sim por homens inspirados por Deus. Vamos lá então, bem forte, juntamente comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Isso, vamos então para os livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João,
Judas e Apocalipse, ok? Então, temos aí os livros da Bíblia, os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. O nosso ambiente alfabetizador, nós vamos estar hoje vendo, revendo, relembrando aí um pouquinho sobre o calendário. Nós estamos observando aqui há um mês, representando aí a uma semana de um mês do nosso calendário, e observando aí que nós temos aí as semanas organizadas, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Lembrando que são 7 dias que formam cada semana e que as semanas elas formam um mês. Então, nós observamos aí os números que aparecem debaixo de cada nome, são exatamente a data, o dia da semana em que vai cair essa data. Ok? Por exemplo, nessa terça-feira nós temos dia 3, será na primeira terça-feira, na outra terça-feira será o dia 10, na outra terça-feira o dia 17 e a última terça-feira dia 24. Lembrando que o dia pode mudar dependendo do ano que você está observando no calendário, beleza? Vamos relembrar um pouquinho sobre o relógio, lembrando que o relógio ele é uma unidade de medida, ele mede a passagem do tempo. Nós vimos que nós estamos estudando sobre 2 tipos de relógio. O relógio digital, onde aparecem os números representando aí a hora indicada, e nós temos nesse relógio, do lado esquerdo, o número que representa a hora, do lado esquerdo os minutos, é separado aí por 2 pontinhos, ok? E nós temos também o relógio chamado de ponteiros, onde aparece ponteiros de segundos, de minutos e de hora. Esse aqui não apareceu de segundos, mas alguns aparecem. E esse relógio, ele marca a passagem do tempo. Vamos lembrar que o ponteiro grande, ele marca as horas. O ponteiro pequeno marca os minutos. E que é necessário 60 segundos para marcar 1 minuto, para completar 1 minuto, e 60 minutos para completar 1 hora, ou seja, ele vai dar a volta em todo o relógio, passando por todos os números. Marcando, então, as 24 horas que formam o dia. Após o meio-dia, após 12 horas, após o almoço, nós continuamos contando as horas e nós podemos falar de 2 formas, tá? Então, nós podemos falar depois de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ou 12 horas, que também é chamado de 0 horas, onde vai começar, é o tempo em que o ponteiro dá a volta em todo o relógio, e aí vai começar tudo de novo, que aí é na madrugada, 1 hora, 2, 3, assim, continuar a contagem das horas, a contagem do tempo. Então, vamos estar sempre relembrando disso, tá? Vamos então ouvir uma bela história. Observe bem sobre o que essa história vai falar. Era uma vez uma folha de papel que queria ser um barquinho. Ela estava voando e flutuando pelo céu, quando caiu na frente de uma menina. E o papel disse: Ei menina, me transforme em um barquinho? A menina respondeu: Eu vou tentar. Pegou o papel, dobrou pela metade e disse: Olha, papel, você não quer ser uma cabana? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho. Então está bem. A menina dobrou o papel novamente e falou: Ei, papel, o que acha de ser um livrinho para as crianças lerem? Ah, não, eu quero ser um barquinho. Está bem, disse a menina. Ela desdobrou o papel e dobrou a pontinha esquerda de cima e a pontinha direita de cima, fazendo elas se encontrarem no meio, e perguntou: Olha, papel, é uma casinha, você não quer ser? Não, eu quero mesmo ser um barquinho. Então a menina pegou a casinha, dobrou a parte de baixo para cima
e fez a mesma coisa do outro lado também. E perguntou: Ei, papel, você não quer ser um chapeuzinho de soldado? Ah, não, eu quero ser um barquinho. E a menina falou: Está bem. E continuou dobrando o papel. Dobrou todas as pontinhas para dentro e perguntou: Olha, papel, você quer ser um saquinho de pipoca? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho. Ah, claro, você quer ser um barquinho. Então ela pegou o saquinho de papel e dobrou mais uma vez, primeiro para cima, juntando as duas pontas, e depois dobrando elas para baixo. E falou: E agora, você quer ser um copinho de beber água? O papel respondeu: Ah, não, eu quero muito ser um barquinho. A menina disse: Espere só um pouquinho. Então a menina virou o copinho de beber água para cima e começou a puxar as pontinhas. Foi puxando e de repente, tcharam! O papel se transformou num lindo barquinho. O barquinho, feliz, disse para a menina: Obrigado, menina. Agora eu posso navegar pelos mares e rios bem feliz. Beleza, nós vimos então que cada vez que a menina dobrava, surgia um objeto em um formato diferente, uma forma diferente. E é exatamente sobre a forma dos objetos, que nós estaremos estudando. Nós observamos nessa imagem alguns objetos e vemos que cada um tem um formato diferente. Nós observamos isso ao nosso redor. Os objetos que nós olhamos, eles têm formas, tamanhos e cores diferentes. Vamos ver então a diferença entre essas figuras que nós estaremos estudando, que são chamadas de figuras planas e figuras espaciais. A diferença mais importante entre figuras planas e espaciais é o número de dimensões. Uma figura é chamada de plana quando tem apenas duas dimensões, ou seja, largura e altura. Já as figuras espaciais têm 3 dimensões, são chamadas de tridimensionais, pois elas são figuras que possuem profundidade, comprimento e largura. Na matemática, nós vimos as formas geométricas planas. Nós temos aqui as mais comuns, as mais usadas, que nós temos o círculo, o retângulo, o quadrado e o triângulo. Nós temos outras formas geométricas planas, nós temos várias formas planas que nós podemos estar observando nos objetos ao nosso redor. Nós vamos ver aqui agora algumas formas geométricas espaciais. Nós temos o cilindro, vá memorizando esses nomes, tá? E a forma de cada um. Cilindro, nós temos o cone, nós temos o cubo, a esfera, a pirâmide, o prisma e o paralelepípedo, beleza? Observamos aí alguns objetos que têm o formato exatamente dessas formas geométricas que nós acabamos de observar, ou pelo menos de algumas delas. E como eu falei anteriormente, os objetos que estão ao nosso redor, eles têm esses formatos. Nós encontramos as formas geométricas representadas nos objetos e também nas construções. Figuras planas e figuras espaciais. Vamos estar observando mais um pouquinho para diferenciarmos essas figuras. Olá! Hoje vamos aprender a diferenciar as figuras planas das figuras espaciais. As figuras planas são bidimensionais, ou seja, elas têm 2 dimensões, que no caso são comprimento e largura. Vamos observar que as figuras planas são, digamos que, achatadas. Elas não têm altura. Quando desenhamos um quadrado numa folha de papel ou na tela do computador, nós temos uma figura plana. Ela só tem comprimento e largura. Ela é plana, como o próprio nome já diz. Se você passar a mão sobre o desenho de um quadrado, por exemplo, não vai sentir altura. A figura é rente ao papel. Para ficar mais claro, a figura plana é o contorno e representa a face da figura espacial. Face quer dizer lado.
As principais figuras planas são quadrado. Note que o quadrado tem 4 lados iguais. Retângulo. O retângulo tem 4 lados, sendo que temos 2 lados iguais no comprimento e 2 lados iguais na largura. Triângulo. O triângulo tem 3 lados. Olha, o próprio nome já diz triângulo. Quando dizemos tri, quer dizer que tem 3. O círculo também é uma figura plana, visto que ele não tem altura. Ele é plano, é uma circunferência. O trapézio é uma figura plana que possui 2 lados e 2 bases paralelas, sendo que uma das bases é menor que a outra. O losango é uma figura plana, possui 4 lados. O losango parece uma pipa, ele é diferente do quadrado, não se confunda. Então, resumindo, temos algumas figuras planas: o quadrado, retângulo, triângulo, círculo, paralelogramo, trapézio, losango, pentágono, hexágono e tem outros, ok? As figuras espaciais são aquelas que possuem mais de 2 dimensões. Elas possuem volume e ocupam um lugar no espaço. Se a figura plana é o contorno, a figura espacial é a forma. As figuras espaciais têm uma forma em 3D. 3D é quando possui comprimento, largura e altura. As figuras espaciais lembram os objetos que podemos manusear. Por exemplo, uma borracha, ela tem comprimento, largura e altura. Figuras espaciais também são conhecidas como sólidos geométricos, sendo os principais o cubo. O cubo tem todos os lados iguais. Um dado é no formato de cubo. A figura plana que representa as faces do cubo é o quadrado. Paralelepípedo parece um tijolo. Qual é a figura plana que vemos em suas faces? Isso mesmo, o retângulo. Pirâmide. O nome já sugere que tem formato de pirâmide. Higiênico. Cilindro. Um giz é em formato cilíndrico, assim como o rolo de papel higiênico. Cone. Lembra muito aquele chapéu de aniversário. Esfera. O que melhor representa uma esfera é a bola. E a figura plana que o representa é o círculo. Ok, então podemos observar aí a diferença entre as figuras planas e as figuras espaciais. Lembrando que a plana é o contorno, você faz o desenho dela no papel e você passa a mão, você não sente diferença, ela é reta, ela está totalmente como se fosse grudada no papel. Enquanto que a espacial, ela ocupa um lugar no espaço. Nós vamos observar então no seu livro de matemática, na página 23, nós temos aí algumas imagens de alguns vasos. Você tem aí os vasos azuis e os vasos brancos. E observe que eles têm formatos diferentes. A forma dos primeiros, dos azuis, são diferentes dos brancos. Ou seja, eles podem representar aí, são formas espaciais, mas observe que você tem nos vasos azuis, você pode fazer um contorno dessa forma que está representada aí e você terá uma forma plana, beleza? Então, nós observamos também abaixo
uma mesa de brinquedos, são os brinquedos do Bruno, e observamos que esses brinquedos, eles têm formatos diferentes, eles representam formas variadas, e essas formas recebem nomes diferentes, como nós acabamos de observar. Nós temos a caixa do jogo de dominó, que ela tem o formato de um bloco retangular, ok? Lembra que retangular vai lembrar o retângulo. Na página 24, o quebra-cabeça está em uma caixa com formato de cubo. E nós temos a corneta, que lembra o formato de um cone. Para brincar de boliche, Bruno precisa de uma bola. Então, todos são formas geométricas. Dizemos que a bola tem o formato de uma esfera arredondada, ok? O formato do tambor é o de um cilindro. Aí ele diz que outro brinquedo tem o mesmo formato do tambor. Você vai observar na mesa dos brinquedos do Bruno e vai observar qual é o outro brinquedo que tem o mesmo formato do tambor e você vai escrever aqui, tá? Na questão 1, você vai escrever o nome de alguns objetos que você conhece que lembra o formato de cone. Beleza? Lembrando que o cone é esse aqui, que tem o formato de um chapeuzinho, que vai lembrar um chapeuzinho de festa. Então, você vai pensar em outros objetos que têm esse mesmo formato e vai escrever no número 1. Beleza? No número 2, figuras planas são as figuras que elas não rolam, enquanto que as figuras não planas são aquelas que conseguem rolar se você colocar em uma mesa. Então, diz aí. Que brinquedo pode ser apoiado em diferentes posições na mesa sem correr o risco de cair dela? Observe na mesa do Bruno, tá? Você vai procurar isso aqui nos brinquedos do Bruno e vai escrever aqui o objeto que você colocando em cima de uma mesa. Ele não vai cair, ele vai se apoiar totalmente. E na letra B, que brinquedos correm o risco de rolar e cair da mesa se forem colocados em posição diferente, ou seja, são os brinquedos não plano, ou seja, eles vão rolar. Você vai estar observando e fazendo. Na página 25, nós temos aí uma imagem de um circo. E nós temos vários objetos, várias formas geométricas que estão sendo usados na apresentação desse círculo, ok? Na letra A, você tem um quadro e você vai desenhar objetos com formato de cone, observando o circo. O que está sendo usado nesse circo que tem esse formato do cone? Você vai desenhar no quadro da letra A e pintar de preferência da mesma cor, beleza? Na letra B, você vai observar objetos com formato de bloco retangular, que tem a forma do retângulo. Você vai observar também na imagem do circo e vai desenhar o seu desenho, pintar de preferência da mesma cor. Na letra C, você vai procurar na imagem do circo objetos que têm o formato do cilindro. O cilindro é esse aqui, o formato do rolo de papel higiênico. Você vai procurar o que tem no circo e vai fazer o desenho e pintar da mesma cor. Lá na letra D, você tem um outro quadro onde você vai estar desenhando objetos que não têm o formato nem do cone, nem do bloco retangular e nem do cilindro. Então, você não pode mais colocar nenhum desses, observando no circo, na imagem do circo, qual outros objetos, tirando o formato desses três que você vai encontrar lá, e você vai estar desenhando na letra D. Na questão 4, você agora vai estar livre, você não precisa buscar na imagem do circo, você vai pensar que brinquedo você pode desenhar, um brinquedo que pode rolar e um brinquedo que não role com facilidade. Beleza? Então, você vai estar desenhando na questão 4 dois brinquedos. Um brinquedo que ele rola com facilidade e um brinquedo que não rola com facilidade ou não rola de jeito nenhum. Então, essas são as nossas atividades de hoje, as formas geométricas. Nós vamos continuar estudando mais para você compreender melhor, tá? Então, lembre aí, as formas geométricas planas e não planas fazem parte do nosso dia a dia. Nós as encontramos ao nosso redor, nos objetos e nas construções.